Boa noite, queridos amigos, irmãos e irmãs em Jesus Cristo. É muita alegria que eu estou aqui novamente para falar com vocês acerca de um tema do Evangelho. O Evangelho que nos traz consolo ao coração. Lembrando que nós estamos no final de outubro e este mês de outubro, se nós contarmos a data de nascimento de Kardec estaria completando 216 anos no dia 3 de outubro, pois ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Esse grande espírito missionário que veio à Terra, em nome de Jesus, trazer essa doutrina bendita e consoladora que é o Espiritismo. E nós aqui reverenciamos a lembrança e a memória do Kardec. Inclusive, é interessante que quando ele esteve para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, do qual nós vamos falar um dos temas, um dos capítulos, ele teve que se ausentar das atividades normais dele por orientação espiritual. Tem lá um registro no livro Obras Póstumas. Ele teve que se ausentar para uma aldeia, um povoado mais pacato, para tirar férias. E durante as férias dele, ele pôde se dedicar exclusivamente a compilar esses assuntos, a organizar esses assuntos do Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive lá no livro Obras Póstumas, que eu já citei, tem um registro de uma mensagem de um espírito informando a ele que aquelas férias dele, aquele recolhimento dele tinha sido muito importante e necessário para que eles pudessem, sem outras interferências, intuir e orientar Kardec acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E por que eu falo isso? Porque Kardec, quando codificou a doutrina espírita, quando ele trouxe para nós essa doutrina de consolação, essa doutrina de esperança, essa doutrina de esclarecimento, na composição do seu Evangelho, ele colocou o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E é importante que esse título, fora da caridade não há salvação, ele colocou também que é uma máxima, é uma divisa da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Por que é importante esse tema? De onde ele tirou essas ideias e esse pensamento de que deveria colocar que a nossa conduta na existência terrena, porque essa máxima serve para a nossa conduta no dia a dia da nossa existência terrena. Nós temos uma máxima do amor, que Jesus trouxe para nós. E Jesus sempre nos lembrou, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E isso implica em deveres nossos para com o próximo. E nessa busca desses deveres, nessa acentuação da nossa atividade, da nossa conduta no dia a dia, baseada e fundamentada na caridade. Se nós basearmos a nossa conduta nessa virtude tão sublime, nós estaremos a caminho daquilo que se chama a nossa salvação de espíritos imortais. Porque nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, sabemos que estamos num mundo onde o sofrimento ainda é muito comum e as nossas expiações são necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. E ele então nos exorta que a nossa conduta no dia a dia, nas nossas ações diárias, com o nosso próximo mais próximo, que são os nossos familiares, para com aqueles próximos que são os demais irmãos, que somos todos irmãos perante o Pai, é a caridade. Então eu trouxe aqui as passagens do Evangelho que Kardec selecionou para daí mostrar que Jesus enfatizou a caridade para a conduta do ser humano. Então está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu citei, é o capítulo 15, o item do Evangelho, o necessário para salvar-se, e depois logo em seguida a passagem da parábola do bom samaritano. Então quando a gente vê essas parábolas de Jesus, nós sabemos que Jesus falava em sentido figurado, em sentido alegórico, e que essas finalidades dele falar em sentido alegórico, falar em sentido figurado, era para que todos os cidadãos, os judeus e aqueles que o ouviam, tivessem uma capacidade de fazer uma comparação e identificar que Jesus não falava apenas para as coisas terrenas, falava para as coisas espirituais. E nesse item necessário para salvar-se, tem a passagem do Evangelho que diz o seguinte:
Então eu permito ler porque é para ser fidedigno ao Evangelho. Quando vier o Filho do Homem da sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta os cabritos e as ovelhas. Assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos? Ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo é que o fizeste. Então dirá também aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era hóspede e não me recolheste, estava nu e não me cobriste, estava enfermo ou no cárcere e não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então ele lhes responderá, dizendo: na verdade vos digo que quantas vezes o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Então a característica dessa passagem, que pode ser chamada o juízo final, que alguns, a igreja sempre lembra essa passagem como uma passagem do juízo final, aquele momento em que nós estaremos diante do Senhor da vida e Ele verá as nossas ações, as nossas atividades, as nossas atitudes e vai dizer qual o caminho que nós vamos estar, qual o recolhimento que nós teremos lá, qual a morada que nós teremos lá, né? Porque Jesus também disse que o Pai disse, Jesus disse que ia para a casa do Pai e ia preparar a morada, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, dependendo das nossas ações, das nossas atividades, teremos uma morada. E essa passagem vai indicar o quê? Como disse aqui, as passagens dessa figura alegórica, mas que tem um sentido profundo. O que importa nessas passagens aqui? O rei não pergunta e não inquire àqueles que estavam tanto à sua direita quanto à esquerda: que profissão tu tinhas, que igreja tu frequentavas, que fé tu emanavas, que fé você exercia na sua vida, qual a crença tua. Não, o Senhor da vida não pergunta isto. O rei da figura aqui da parábola não pergunta isto. Diz assim: que bem que tu fizeste, que caridade tu exercitaste na existência terrena. Então Jesus coloca que aqui já a figura, a virtude da caridade como a importância da nossa conduta no dia a dia, não a nossa fé, não aonde vamos, em que templo vamos, como frequentamos a igreja, que profissão de fé nós temos. Não, é a atividade no bem, é o amor em movimento. Aliás, Joana de Ângeles, ela fala exatamente isso, que a caridade é o amor em movimento. Então nós temos que ter essa consciência. Nós estamos aqui no plano físico, no plano terreno, e com a consciência de que devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Nós devemos fazer ao nosso irmão de jornada evolutiva o que mais de bem nós pudermos fazer, porque nós gostaríamos de receber o bem.
E é interessante porque logo em seguida dessa passagem, o Evangelho coloca a parábola do bom samaritano. E não sei se vocês lembram, a parábola do bom samaritano é uma parábola conhecida. Não sei se vocês lembram. Eu não vou lê-la toda ela, porque eu vou resumi-la aqui. Por quê? Porque ela é muito conhecida. A parábola do bom samaritano fala assim de um cidadão que estava em viagem e no caminho foi assaltado, foi machucado, deixaram ele à beira da estrada quase morto, roubaram-lhe todos os bens que ele tinha e ainda machucaram, bateram, espancaram e deixaram ele quase morto. E aí logo em seguida, um pouco depois, passou um sacerdote, que eram os homens eminentes da época dos judeus, e passou ao lago. E um pouco depois passou um levita, que também é um aprendiz das lições, das leis, no caso de Moisés, porque eram as leis vigentes, as leis divinas eram professadas, como as leis do Pentateuco mosaico. Também passou ao lago, não cuidou daquele homem que estava lá quase morto, jogado na beira da estrada. E veio um samaritano. E por que a diferença? O que era o samaritano? O samaritano era considerado pelos judeus como herético. Era um homem que eles não tinham apreço, não tinham afinidades, porque os samaritanos, eles tinham uma diferença na forma deles de adorar o Senhor. Não adoravam do mesmo jeito que os judeus. Era a forma diferenciada de adorar os judeus, mas também eram homens de Deus. Por quê? Porque eles também conheciam a lei mosaica. Eles também buscavam o conhecimento da lei mosaica no Pentateuco, dos livros principais da lei mosaica. E esse samaritano teve compaixão daquele homem que estava ali caído. E esse samaritano foi lá, colocou azeite e vinho nas feridas, fez os primeiros curativos, os primeiros socorros, depois colocou ele na sua montaria e levou para a primeira hospedaria que tinha. E chegou lá para o hospedeiro, hospedou esse cidadão que estava nessa situação quase morrendo e acomodou ele junto lá nessa hospedaria. E no dia seguinte, quando o samaritano ia continuar a viagem, chegou para o dono da hospedagem e falou para ele: tem aqui 2 denários, que era uma moeda forte da época, e diz: tudo que despenderes com eles a mais, no regresso eu te ressarcirei. E aí Jesus pergunta, no caso para o doutor da lei, que tinha perguntado para ele quem era o meu próximo, quando foi essa a razão de Jesus contar a parábola do bom samaritano, que o doutor da lei queria saber como fazer para ter a salvação na vida eterna. Jesus faz e cumpre a lei, e ele e ama teu próximo como a ti mesmo, e ele perguntou: quem é meu próximo? Então Jesus falou para esse doutor da lei: quem nessa situação te pareceu ser o próximo? Ele falou: aquele que teve compaixão e fez o bem. Então, aquele que exercitou a caridade, aquele que exercitou o amor ao próximo, aquele que exercitou na expressão mais plena a condição de amar o irmão mesmo sem conhecê-lo, um irmão desconhecido, mas que necessitava de ajuda, que necessitava de auxílio. Então por aí nós vemos que Kardec, quando estudou o Evangelho de Jesus, Kardec, quando estava elaborando a codificação na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se inspirou nessas passagens para identificar que a conduta de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é para que nos orientar a praticarmos o bem acima de todas as coisas, praticarmos o amor ao próximo, praticarmos a caridade. E Kardec coloca para nós, nesse capítulo do Evangelho, que humildade e caridade são as 2 grandes virtudes ensinadas pelo Cristo e que Ele deseja que nós façamos aqui na Terra e cumpramos aqui na Terra. Por quê? Para praticar a caridade efetivamente, muitas vezes precisamos ser humildes, precisamos ter a humildade de reconhecer que todos nós, todos somos irmãos, todos somos criaturas do Pai, todos somos originários da mesma fonte divina que é o Pai Criador. E como tal nos comportarmos como irmãos que devemos aprender a nos amar uns aos outros. Jesus disse para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus nos exorta ao amor, e Jesus mostrou muito, além disso, que ele era humilde. Quando ele fala
bem-aventurados os pobres de espírito, nas passagens que tem do Evangelho, ele fala que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, no reino do Pai, seja o servidor do seu irmão, seja o servo, seja aquele que vai servir. Ora, e Jesus, o que ele fez na existência dele? Serviu e amou, amou e serviu. Então a conduta de Jesus foi amar e servir e amar. Então ele é o exemplo que nós temos para seguir. Jesus trouxe os ensinamentos não apenas de palavras, ele não apenas falava, ele exemplificou o tempo todo, se dedicando a todos aqueles que o buscavam, ora os curando, ora os acolhendo amorosamente, ora os abençoando, ora expulsando os demônios, mas sempre auxiliando aqueles que o buscavam. Então Jesus deu esse exemplo e se colocou sempre na posição de servidor. E é interessante como Jesus colocou a posição da humildade, que um doutor da lei também uma vez o foi questionar e o chamou de bom mestre. Aí ele foi: por que me chamas bom? Bom só o Pai que está nos céus. Ora, se Jesus fala dessa forma, como nós devemos nos comportar? Então é o exemplo da humildade, aquele que ama o tempo todo e que é humilde. Então é interessante a gente observar para a nossa conduta do dia a dia, que para aprendermos a exercitar a caridade, aprendamos também a ser humildes, porque muitas das formas da caridade não é apenas a caridade conforme aquela que o bom samaritano exerceu. Nós temos a caridade da indulgência, a caridade da benevolência, a caridade do perdão, que são caridade que tem que ser exercida com o coração e são provas de amor ao nosso irmão. E é interessante porque o próprio Kardec fez uma pergunta aos espíritos: como é que era a caridade segundo entendia Jesus? E ele falou: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão e esquecimento das ofensas. Então nós estamos no aprendizado, e por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca essa máxima como divisa, como lema para todo cristão. E é interessante a gente falar que é para todo cristão, não é para apenas os espíritas, para todo aquele que entende a doutrina de Jesus, entender que a caridade é o móvel que vai nos impulsionar para adiante, para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. Então é necessário que aprendamos a exercitar a caridade, que aprendamos a exercitar o bem, a fazer o bem, e de diversas formas. Inclusive, quando eu falei aqui, citei essa pergunta do Kardec que os espíritos responderam dessa forma, né? Benevolência, indulgência e perdão. Como é que nós nos comportamos perante o próximo nessas situações? Como é? E é interessante a gente lembrar que benevolência a gente exerce até com uma certa facilidade, como o samaritano exercitou a benevolência para com aquele que estava lá caído. Muitas vezes nós temos essa possibilidade na nossa vida, do dia a dia, de exercitarmos um tipo de benevolência que não seja física, que não seja monetária, que não seja de esmola, que não seja algo material. A benevolência de nos colocarmos à disposição de acolher um irmão que está necessitado de um ouvido, está necessitado de um levantamento da sua tristeza, do seu desânimo. Então nós temos diversas oportunidades de exercitarmos a benevolência, não apenas materialmente falando, não apenas acudindo uma pessoa que está caída, que está machucada, que está ferida, mas na parte da caridade moral. É o grande campo que a doutrina espírita nos mostra, nos esclarece, onde podemos exercitar a caridade, na parte dessa benevolência e depois da indulgência. Ora, o que é a indulgência? A indulgência é quando diz assim: não veja os defeitos do próximo, tenha a compreensão que os seus defeitos às vezes podem ser maiores do que a do próximo. E o episódio mais interessante da doutrina de Jesus, do Evangelho de Jesus, que mostra a indulgência com benevolência, é o episódio da mulher que iria ser apedrejada, que ali os homens tinham apanhado em adultério e levaram em praça pública, segundo a lei mosaica,
ela deveria ser apedrejada. E levaram e questionaram Jesus: diz a lei que quem apanhar de adultério deve ser apedrejado. E tu o que dizes? Jesus se abaixou na areia, ficou rabiscando na areia. Se abaixou e ficou rabiscando na areia. Depois que eles insistiram, ele levantou-se, olhou um para um e disse assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha que lição magnífica, que lição divina de amor, de indulgência. Lição de indulgência. E aí todos foram se retirando um a um. Então Jesus conhecia com sua imensa sabedoria, com a sua capacidade de conhecer o que ia na alma do próximo, o que ia na alma dos outros, sabia o que tinha ocorrido. Mas Jesus conhecia além do ato que ela tinha cometido. E aí eles foram se retirando. E se abaixou novamente Jesus. Depois de um certo tempo, que ninguém estava mais lá, Jesus levantou os olhos e perguntou para ela: cadê os homens que te acusavam? Aí ela falou que eles se retiraram. Aí ele falou assim: eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Então, Jesus sabia do erro dela, não condescendeu com o erro dela, porém exortou-a, liberou-a e disse: não tornes a pecar. Indulgência plena, indulgência pura, indulgência no seu grau máximo. E nós conseguimos ser indulgentes para com as falhas dos nossos irmãos? Ou as falhas dos nossos irmãos nos desgastam muito? Como ser caridosos? Como ser caridosos? Exercitar a caridade plena, como Jesus ensinou para a gente, enquanto não aprendemos a ser indulgentes, enquanto temos melindres com as criaturas que fazem algum tipo de comentários não adequados, comentários desairosos a nosso respeito, ou diretamente a nós, e a gente se melindra, ou se agasta, ou fica chateado, fica com raiva. Ora, como ter indulgência com essas criaturas? Como ter caridade enquanto eu não aprender a ser indulgente? Então é necessário que nós aprendamos nessa busca de aprender a ser caridosos, de movimentarmos a nossa existência no caminho do amor, da caridade. Aprendamos a ser benevolentes, aprendamos a ser indulgentes e aprendamos a perdoar. Aprendamos a perdoar aquele que faz alguma coisa contra nós. Aprendamos a perdoar o nosso irmão, que é tão imperfeito quanto nós somos, porque nós estamos num planeta onde a imperfeição domina, que é um planeta ainda de provas e expiações. E mesmo com essa evolução do planeta Terra, onde nós estamos na transição e passaremos para um planeta de regeneração, ainda haverá erros nossos a serem corrigidos, ainda haverá imperfeições nossas a serem corrigidas. Só nós não teremos mais imperfeições a ser corrigidas quando galgarmos todas as etapas da escala evolutiva e chegarmos ao estágio de espíritos superiores, espíritos perfeitos. Até lá, nós vamos ter muita imperfeição a vencer. Ora, e como não perdoar o nosso irmão que tem o mesmo tipo de imperfeição com a gente? Então é preciso que nós aprendamos a exercitar o perdão. Então é preciso que nós aprendamos a ter aquela humildade que Kardec exorta-nos, que toda a doutrina de Jesus é baseada na humildade e na caridade, baseada na humildade e no amor, para que nós tenhamos condições de perdoar. Ter a humildade de reconhecer a nossa imperfeição, de reconhecer a nossa pequenez. Nós somos pequenos diante da escalada evolutiva que ainda temos que galgar. Nós somos pequenos, somos como criancinhas espirituais. Por isso que Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, né? Porque nós precisamos de alguém que seja o nosso guia, alguém que seja o nosso mestre, alguém que nos abrace amorosamente e diga para nós: ó, o caminho é esse. E o caminho está aqui. O caminho é o caminho do amor, o caminho é fora da caridade não há salvação, fora do exercício do amor não há salvação. Aprender a amar como Jesus amou. E é interessante porque quando Jesus disse assim: amai o próximo como a si mesmo, ele também emendou. E aqui vai estar essa máxima da caridade: fazei aos outros o que gostaria que vos fizessem. É dessa forma. Então ele deu o roteiro para nós aprendermos a exercitar a caridade, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse.
E é importante a gente identificar, como nessa parábola do festim do juízo final, que os considerandos da sentença, né, do pai, do rei ali, é só sobre fazer o bem, né? Não fala sobre crença, não fala sobre as outras condutas, as outras coisas. E é importante que a gente faça uma comparação aqui, que a igreja, se a igreja fala assim, fora da igreja não há salvação, está cometendo um equívoco. Porque a igreja, quando separa uns dos outros, diz assim, a minha igreja que é a salvação. O Espiritismo não diz fora do Espiritismo não há salvação. O Espiritismo não diz. O Espiritismo diz fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade nivela todo mundo. Qualquer um cidadão do mundo pode fazer a caridade, independente da crença, da religiosidade, da manifestação religiosa que ele exerça sobre o mundo. O hindu, né, o hinduísta, o brahmane, o islamismo, todas elas ensinam alguma coisa do amor. O catolicismo, o cristianismo de uma forma geral ensina a exercitar o amor, independente da igreja que eu siga, independente do templo religioso que eu siga, eu posso exercitar a caridade. Por isso que é importante a gente destacar que é fora da caridade não há salvação, que é exercitando a caridade que nós vamos fazer aquela salvação do nosso ser espiritual, que é deixarmos de ser imperfeitos, que é deixarmos de ser cheios de defeitos, cheios de vícios, e aprendamos a amar. Amar do jeito que Jesus amou, um amor incondicional, não o amor sensação, o amor transcendental, o amor transcendente da alma, do espírito. E nós estamos aqui para aprender dessa forma. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma mensagem legal, muito bacana. Quando ele vai concluir esse capítulo do Kardec, ele colocou uma mensagem de Paulo, o apóstolo Paulo. E talvez todos conheçam que Paulo, quando estava entre nós, no plano físico, e estava preso em Roma, que ele escrevia suas cartas, ou preso em outras vezes, que ele foi preso mais de uma vez, e escrevia suas cartas, ele escreveu uma grande lição sobre o amor, sobre a caridade, que é famosa, é tão famosa que até música já fizeram dessa lição da caridade segundo São Paulo. Mas antes de a gente citar esse trecho da caridade segundo São Paulo, que é belíssimo, Kardec recebeu uma mensagem, através de alguns dos médios da codificação, de Paulo, o apóstolo, sobre a caridade. E Paulo, fala que essa divisa, essa máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. É interessante, nessa máxima estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no plano espiritual. Por quê? Sobre a terra, à sombra desse estandarte, viveremos em paz. À sombra do estandarte da caridade, haverá paz, haverá justiça social, haverá amor, haverá compreensão, haverá tolerância, haverá um relacionamento melhor entre todos nós. E aí viveremos em paz. Aí teremos aquela paz que todos nós almejamos. E no céu? Porque aqueles que a tiverem praticado enquanto na terra, encontrarão graça diante do Senhor. Olha que bacana. Então, nós podemos trabalhar a nossa vontade, porque para praticar a caridade é preciso vontade. Praticar a nossa vontade, a ação da nossa vontade, até porque Paulo também fala aqui nesse trecho, que a caridade é uma virtude ativa, ela não é uma virtude negativa. A virtude negativa seria aquela situação assim, eu vou ficar quieto para não fazer o mal. Não, aí é uma virtude negativa. Não, a caridade é uma virtude ativa. É preciso que eu haja, que eu tenha ação, que eu tenha vontade de fazer e haja, que eu pratique. Então ele fala que a caridade é uma virtude ativa. E se nós colocarmos a nossa vontade nessa prática desse amor e através do nosso exemplo, porque as palavras podem ensinar, mas o exemplo ele ensina muito mais. Se nós colocarmos a nossa prática, a nossa vivência em benefício do próximo, em benefício do nosso irmão, em benefício de praticar a caridade, e essa caridade ampla, transcendente, de saber perdoar, de saber ser indulgente, de saber além disso ser benevolente,
nós estaríamos promovendo a paz. Essa paz que Paulo apóstolo fala aqui para nós, entendeu? Então é necessário que nós aprendamos a colocar a caridade sempre como uma meta, como um objetivo, algo que vai fazer com que nós possamos atingir o nosso melhor, com que nós possamos atingir o nosso melhor nessa jornada evolutiva que todos nós estamos fazendo, porque cada encarnação aqui na Terra é uma oportunidade que esse Pai de infinito amor, infinita misericórdia coloca para nós aprendermos as coisas divinas. Aliás, falando em aprender as coisas divinas, Jesus também falou numa das passagens, diz assim: buscai antes as coisas do céu, e o mais vos será dado por acréscimo. Ora, nós costumamos buscar na terra as coisas materiais. Temos uma dificuldade muito grande de buscarmos as coisas do céu e nos preocupamos exageradamente com as coisas materiais. É claro que necessitamos de muitas coisas que estão vinculadas a nós no plano físico para a nossa sobrevivência e até mesmo para o nosso conforto, a nossa alimentação, o nosso agasalho, a nossa casa. Precisamos, mas não podemos deixar de lado as coisas do Espírito. Quais são as coisas do Espírito? A prática das virtudes. E segundo o nosso Evangelho esclarecedor, que traz tanto ensinamento para nós, a caridade e a humildade. Seguir o exemplo de Jesus. Aliás, falando em seguir o exemplo de Jesus, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que eu acho que é a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: qual é o modelo guia que Deus colocou para nós na humanidade terrena? Resposta: uma palavra: Jesus. Então, se Ele é o nosso modelo, nosso guia, se Ele exercitou o tempo todo o amor e o serviço ao próximo, serviu amando e amor servindo, por que nós vamos capengar na nossa existência terrena e atrasar o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual? Depende de nós. Por isso que Paulo, apóstolo, colocou ali naquela mensagem que eu citei, que a caridade é uma virtude ativa, precisa da ação da nossa vontade. E ele coloca mais uma coisa assim, que a caridade, nós colocando a caridade em prática, nós vamos nos tornar melhores cristãos. E o bom cristão e o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Então nós vamos nos tornar verdadeiramente um bom cristão, porque seguidores de Jesus, mas precisamos vivenciar o seu Evangelho para sermos bons cristãos, praticar o seu Evangelho, praticar as lições que o Evangelho nos traz, dentre elas a principal é a caridade. Falando em Paulo, eu disse que ele fez aquela página belíssima, e eu vou ler essa página belíssima para que nós possamos guardar em nossos corações essas palavras tão belas, essa mensagem tão maravilhosa de Paulo, que é a caridade segundo São Paulo. Então me permita ler, porque ela é muito bela. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e se não tiver caridade, sou como metal que soa, ou como sino que tine. Se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente. A caridade não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem
ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Como eu disse, essa passagem de Paulo está na Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 7 e o versículo 13. Olha como essa página é bacana, né? Como essa página de Paulo é belíssima. E a gente olha aqui, vê que outras virtudes estão dentro dessa virtude maior que é a caridade. E ele fala, né, que três virtudes permanecem: a fé, a esperança e a caridade. Três virtudes permanecem. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. E a gente pode dissecar, aumentar um pouco a nossa compreensão, o nosso entendimento acerca do que Paulo falou aqui. Então, se ele diz que pode ter uma fé de transportar montanhas, falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia, penetrar todos os mistérios, se não tiver caridade, nada sou. Ele fala assim, Paulo, nada sou se não tiver caridade. E quando ele fala que as três virtudes, a caridade é a maior delas, ele coloca então, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, desde o ignorante até o sábio, do rico ao pobre, e independe de toda a crença particular. E aí fazemos menção àquela passagem, né, do juízo final. Depende da crença. Fazer o bem depende da crença. O que importa é socorrer o irmão, é amparar o irmão. E faz mais, o Paulo, apóstolo, define a verdadeira caridade e mostra não somente na beneficência, que é fazer o bem, né, de tudo isso que a gente viu, muita forma da caridade é relativamente mais simples, é fazer o bem, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. E eu acho interessante que quando ele fala aqui, o Paulo, que a caridade ela é paciente. Então, a paciência que nós exercitamos com o nosso irmão, quando aprendemos a exercitar a paciência, fazendo um parênteses aqui, às vezes a gente costuma dizer assim, perdi a paciência. Como assim perdi a paciência? Seria melhor se nós reconhecêssemos que nós ainda não adquirimos a paciência. Porque quando nós perdemos a paciência, entre aspas, como a gente costuma dizer, é porque nós ainda não temos essa virtude da paciência. Ora, quando aprendemos a exercitar a paciência, estaremos também exercitando uma caridade com o nosso irmão. Porque a gente só perde a paciência, a gente só é impaciente com aquele que de alguma forma ou de outra faz alguma coisinha para nós. Conforme diz no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor nos dá diversas oportunidades tão alfinetadas que fazem a gente perder a paciência. Ora, quando eu aprender a essa virtude e vivenciar essa virtude de ser paciente, eu vou estar sendo caridoso. Olha que legal, olha que bacana que é. Ela é benigna, então faz parte da benevolência. Ela é fazer o bem, fazer a coisa boa. Ela não é invejosa. Olha só, caridoso não é invejoso. A inveja faz parte do orgulho, do ser humano que ainda tem orgulho dentro de si. Então a inveja é uma característica do orgulho que nós podemos manter dentro de nós. Então é necessário que nós aprendamos a desvencilhar de todas as nuances do orgulho para exercitarmos a benevolência, exercitarmos a indulgência e sermos efetivamente caridosos. A caridade, ela não faz nada temerariamente nem precipitadamente. Então, nós estamos aprendendo a fazer a caridade. Nós estamos aprendendo a amar as criaturas. Então é preciso que a gente não haja de forma temerária e nem precipitada, para não cometermos um equívoco com aquele nosso irmão, para não praticarmos algo do qual depois nós nos arrependeremos, se nós fizermos algo de uma forma precipitada e temerária. Então ela diz assim, não se ensoberbece. Então, quem é caridoso
não fala para os outros que é caridoso, não usa soberba. Quem é caridoso é modesto. É modesto, é humilde. Por isso que o Kardec fala, humildade e caridade, eis as grandes lições que devemos aprender. Então, ela não se empobrece, não é ambiciosa. Quem é ambicioso tem muito do orgulho, da vaidade, então não é caridoso. Não busca os seus próprios interesses. O caridoso pensa no próximo. Nós estamos num mundo que se fala muito hoje em dia em empatia. Empatia é se colocar no lugar do próximo. Então aprendamos a ser caridoso, aprendamos a nos amar uns aos outros, aprendamos aquilo que o Evangelho nos diz: fazei o bem sem olhar a quem, fazei o bem sem esperar recompensa, faça o bem por fazer o bem, de caridade, de coração, né? De amor, faça os outros aquilo que gostaria que vos fizessem. A caridade nunca jamais há de acabar. Olha aqui o Paulo fala para nós. Ela nunca jamais há de acabar. Pode acabar as profecias, pode cessar as línguas, pode ser abolida a ciência, mas a caridade jamais acabará. É por isso que ela é a maior de todas as virtudes. É por isso que ela é a meta, o objetivo para a nossa jornada evolutiva, para aprendermos a amar ao próximo e praticar a caridade o tempo todo. Quando nós aprendermos isso, e colocarmos como lema em nossa mente, nosso coração, fora da caridade e nossa salvação, e exercitarmos, porque é um exercício, nós estaremos caminhando para essa casa do Pai, que está sempre de braços abertos para nos acolher, para nos receber de retorno ao plano espiritual, numa morada melhor do que essa que hoje estamos vivenciando, de provas, de expiações. Então, como chegamos ao fim dessa nossa mensagem, queremos convidar a todos para nos acompanhar numa prece, de agradecimento, numa prece onde podemos elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecidos que somos por mais uma etapa da nossa existência terrena, por estarmos num aprendizado contínuo em busca do nosso crescimento e do nosso progresso de espíritos imortais que somos. E agradecidos primeiramente e principalmente a Jesus, porque Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso mestre, Jesus é aquele coração magnânimo e misericordioso que dá amor para todos nós, que se coloca à nossa disposição para nós o buscarmos todas as vezes que necessitarmos dele. Agradecidos estamos a Ti, Jesus amado, pelo Seu imenso amor por todos nós, criaturas humanas, que os Teus ensinamentos, que as Tuas lições de amor e de servir, sejam uma memória viva em nossos corações, para que nessa jornada evolutiva possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que a Tua força ampare-nos nessa jornada evolutiva, que a Tua paz seja a paz dos nossos corações e o Teu amor seja sempre o guia das nossas atitudes no planeta terreno. E a luz do Teu Evangelho seja o farol a guiar-nos nessa jornada evolutiva em benefício de nós mesmos. Fica conosco, com a Sua paz, com o Seu amor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.